Vamos para a quinta temporada. Como vocês já devem saber, eu só faço um pequeno corte na entrada. E a cada temporada eu tento fazer uma abertura nova. Bem, eis a abertura da quinta temporada. E também havia prometido que não faria mais edições. No entanto, este vídeo eu vou fazer uma parada no meio. Por quê? Porque eu vou fazer uma reprise nesse momento dos nossos 8 personagens, que eu acompanho desde o início. E depois vou assistir o primeiro episódio, para não ficar já com imagens do primeiro episódio na impressão sobre cada personagem. Tudo bem? Vamos lá. Começamos sempre com os Starks. É óbvio que nesse momento um vizinho está saindo de carro, esse barulho vai aparecer. Bom, o Jon tinha fugido dos selvagens, tinha se apaixonado por Ygritte, enfim, é um sentimento que ele não tinha experimentado ainda, né? Tinha voltado para Moralia e muito provavelmente ia enfrentar acusações sobre o que ele tinha feito quando tinha ficado com selvagens e tudo mais. Agora, ele não só tinha deixado Ygritte para trás, como viu Ygritte morrer na 4ª temporada. Mas a batalha aquela na muralha, que veio selvagens do sul e selvagens do norte, e ele acabou, de certa forma, sendo o grande destaque daquela batalha, transformou ele num líder de um pequeno grupo. Ele agora é respeitado na muralha, provavelmente. Até mesmo Sir Alliser provavelmente não vai conseguir ignorar o que ele fez na batalha. Mas enfim, Arya era um chaveirinho, tiracolo do cão lá, e olhava para aquela moeda que ela tinha ganho do Jaqen H'ghar, pensando em usá-la, muito ainda sem saber direito o que fazer. Bom, ela passou a temporada inteira com o cão, aprendeu bastante, abandonou ele para morrer e agora vai para Bravos. Usou a moeda e vai para Bravos atrás do Deus Vermelho, do Deus Sem Rosto, na realidade. Sansa se isolava em Porto Real. Como ela dizia, só na igreja ninguém pergunta nada para ela. Ela só teve sensibilidade com o Bobo, que deu um colar para ela no fim da 3ª temporada. Mas, pensa bem, havia perdido... naquele momento, pai, mãe e o irmão mais velhos assassinados. A irmã desaparecida, sem notícias. Ninguém em Porto Real sabe da Arya. E os 2 irmãos mais novos, ainda sem essa confirmação de que não haviam sido queimados em Winterfell. Então, nesse momento, ela está definitivamente sozinha. Talvez por isso, naquele momento, lá na 3ª temporada, ela não discutia muito com ninguém, etc e tal. No final da 4ª temporada, ela vazou de Porto Real. As coisas já não tinham mais sentido lá. Mas ela ainda está nas mãos do Mindinho Baelish. Enfim, o que posso dizer é simplesmente que a ingenuidade definitivamente sumiu. Pode não ser a garota mais esperta do mundo, mas a ingenuidade sumiu. Lindo vestido preto com as asas pretas e um colar diferente. E o cabelo preto. Ela está querendo ir para a guarda da noite? Não, brincadeira. Bran cruzava a muralha rumo ao norte e rumo ao seu destino. Aprendeu, inclusive, ao argar humanos, né? A dominar, por exemplo, o Hodor. No final dessa 4ª temporada, ele chegou ao Corvo de 3 Olhos. Mas nós vamos esquecer Bran por um tempo. O Isaac Hempstead Wright, o ator que faz o personagem Bran Stark, que cresceu com a temporada, ele agora é um adolescente praticamente, fez a bobagem. Eu acho que não leu o seu contrato com a HBO sobre sigilo e andou divulgando o roteiro às vésperas da 5ª temporada. Resultado, ele foi simplesmente sacado da 5ª temporada inteira. Nenhuma cena sobre Bran na 5ª temporada. Acho que passaram um ano pensando o que fazer depois daquilo, ou simplesmente foi um castigo. Por conseguinte, Mira e Hodor e o Verão também não serão vistos na 5ª temporada. Veremos eles na 6ª temporada. Vai ser bacana fazer o arco de Bran na 5ª temporada.
Bom, Tyrion tinha recuperado o seu poder, ou pelo menos quase todo. Não era a mão do rei, mas enfim, fazia parte da alta nobreza e começou a temporada dando uma de diplomata à espera de Oberyn na entrada de Porto Real. Bom, não é exatamente um quarto minúsculo que ele terminou a temporada. É pior. É uma caixa furada, uma versão medieval daquelas caixas pets de viagem. Condenado à morte, matou Shae, matou o pai e tá fugindo pra onde vão mandar. Nem ele sabe direito. Cersei, pela primeira vez, ela no final da terceira temporada, ela tinha rejeitado o Jaime, meio que condenando ele por ter ficado mais de uma temporada longe dela. Ela tinha perdido, né, parte do seu poder, do seu prestígio. Mas ainda dava, de certa forma, as cartas. Na quarta temporada, com a chegada do Tywin, isto não existe mais. Ela até recuperou o afeto pelo Jaime. Teve uma cena de estupro aí no meio, etc e tal. Mas ela sofre muito com a ameaça de ter que casar com Loras, ter que sair de Porto Real, ter que viver sabe-se lá onde. Mas ela se ressente muito disso e percebe que não tem mais poder e influência praticamente nenhuma. Marjorie era uma ameaça para o poder dela como a mulher do reino, e seu pai é que dava as cartas a todo momento. Daenerys, a última dos nossos 8. Daenerys se orgulhava dos dragões. Já notava como eles estavam meio indomáveis assim, mas aquilo era divertido. Adolescentes ou crianças, talvez, ela olhava para os dragões dessa forma. Ela tinha liberado os escravos de Yunkai, ou seja, ela já tinha feito por Astapor e Yunkai. De cartas ela não conseguiu muita coisa, a não ser experiência. E agora tinha o desejo de ir para Meereen, a última das cidades da Baía dos Escravos. Durante a quarta temporada ela chegou em Meereen, reverteu tudo que existia em Meereen, de uma das formas revolucionárias mais interessantes da história de Daenerys, mas agora enfrentava os problemas de ser o poder. Deixou de ser a pedra para ser a vidraça. E muito dos seus poderes e muito dos seus problemas com o poder criados pelos próprios dragões. Claro, existiam outros muito mais pesados. Ser Estado, ser a referência do Estado e numa monarquia não muito democrática, determinar o que é a justiça, para ela tem sido um fardo. Mas ela resolve assumir a bronca e adia a ida a Westeros para reinar a Baía dos Escravos. Agora sim, eu vou aqui, tá pronto para rodar a quinta temporada, o primeiro episódio, e já conversamos. Pausa. Bom, e vamos lá então a primeira passagem, o primeiro episódio da quinta temporada. Vamos lá? A primeira cena, Cersei, não tenha medo do meu pai. É uma cena que ela está rememorando, talvez 12 anos, 10 anos, não sei, mas era alguma referência a quem deve ser temida? O importante desse flashback são as profecias sobre Cersei. Ela encontra a bruxa, uma bruxa no meio da floresta. Todos querem saber sobre o futuro, até eu contar sobre o futuro, diz a bruxa. E a bruxa então pede que ela faça 3 perguntas. Nada de príncipes. Será casada com o rei. Mas depois virá uma mais nova e mais bonita e irá arrancá-la do trono. A gente fica aqui tentando entender neste momento se é Marjorie ou se é Daenerys. Não parece mais Sansa uma ameaça. O rei terá 20 filhos e você terá 3, diz a bruxa. E no fim isso dá para entender claramente, porque já sabemos da situação. Os filhos do rei e os filhos dela não são os mesmos.
20 bastardos e 3 loirinhos. É isso que Cersei lembra ao chegar ao velório do pai. Cersei culpa Jaime indiretamente pela morte do pai. Tyrion sai da caixa na casa de Lírio, em Pentos, do outro lado do Mar Estreito. Tyrion está em Essos. Varys conta suas artimanhas para tentar restabelecer os Targaryen no poder, pois eles não acreditavam no reino de Robert. De certa forma, o que Varys nos apresenta é que sim, existe um condensado de pessoas, aquilo que a gente já suspeitava quando ele encontrou Ilírio, no porão onde Arya ouviu eles conversando sobre a possível morte de alguém que ela interpretou que fosse o Ned e não era. Bom, enfim, símbolos são referências de poder. E a arpia sobre a pirâmide de Meereen precisava cair. Levou 32 segundos para sucumbir. Com certeza quase ninguém lembra da cena a seguir. Um imaculado pega uma prostituta para lhe dar... paga uma prostituta para lhe dar colo e passar a mão em sua cabeça, como se faz um cafuné. Uma cena humana, afetuosa, uma enorme referência ao colo materno, que em algum lugar está preso nas lembranças daquele ex-escravo. Mas a cena é interrompida por um filho da arpia cortando-lhe a garganta. Daenerys entendeu o recado, mas manda outro, mais duro. Missandei acha que a sua pequena dúvida nisso tudo não está com os outros, está só com ela. Por isso ela pergunta a Torconudo por que um imaculado vai a um bordel. Será que é ciúmes dela ou... Enfim, Torconudo não sabe a resposta, não deve dizer, ou cada imaculado tem suas razões que sua condição nunca os permitiu expressar. Essa é uma dúvida que ficou para mim. Na muralha, Jon treina Ollie. Gilly quer que Sam treine. Stannis chama Jon. Melisandre usa preto na muralha. Stannis e Davos expõem por que chegaram à conclusão de que Jon tem respeito pelos selvagens. Eles precisam do apoio para atacar Roose Bolton em Winterfell. Na realidade, eles precisam dos selvagens, porque os patrulheiros da noite, os guardas da noite, não são muito. Jon tem até a noite para convencer Mace Rider a se ajoelhar a Stannis e seguir a eles a batalha. Os selvagens ganhariam cidadania e terras para viver ao lado sul da muralha. Seriam integrados aos 7 reinos. Mas tem que se ajoelhar. Baelish sai com Sansa do Vale, do Véu, do Ninho da Águia, mas pede o quase impossível: que Lord Robin, o herdeiro do Vale, o menino maluquinho que quer ver todo mundo voar, o enteado de Baelish, esteja mais apto para o combate. Missão impossível. Como é que é mesmo essa história de se ajoelhar para o Stannis? Brienne não tem mais um propósito. Tenta até dispensar Podrick. Sansa questiona os propósitos de Baelish. Onde eles estão indo? Apresenta-se um novo Lancel Lannister. Agora ele é um pardal, um devoto. Lancel quer que Cersei perdoe ele pelos pecados de relações não naturais, e pelo rei, pela caça e pelo vinho. Aqui há uma clara confissão de quem matou Robert Baratheon. Loras e Marjorie parecem amadores tentando arquitetar planos contra os Lannister. Eu não sei o quanto aquilo parece amador. Enfim. Tyrion conversando com Varys. Os poderosos sempre abusam do sem poder. Por isso se tornam poderosos. Olha aqui, mais uma vez, a luta de classes. Varys responde: talvez. Talvez tenhamos nos acostumados com o terror e assumimos que não há outro caminho. O que ele está dizendo é que há outro caminho. Eu acho que no fundo o Tyrion concorda. Varys propõe a Tyrion conhecer Daenerys. Seus propósitos, ver a sua luta, para ver se vale a pena lutar por
Lorak propõe uma assembleia de representantes, escravos e ex-mestres dos escravos, e implementem um Kaino, um estado de conciliações, mas precisa haver concessões. Daenerys responde basicamente: eu não sou uma estadista, eu sou uma rainha. Daenerys com um discurso ditador, Daenerys com um discurso fascista. Talvez não completamente fascista, mas sim, ditador. Daario sugere que Dany mostre força, que Daenerys use os dragões, ou seja, ditadura e força. Daenerys não quer outra criança queimada aos seus pés, por isso não vai usar os dragões. Há os dilemas ainda de humanidade em Daenerys, e a gente torça para que ela entenda de uma vez. E admite não só a falta de controle, ela admite não só a falta de controle dos dragões, como sequer sabe onde Drogon está. Nesse momento, ela não pode ter nenhum dragão à disposição. Daenerys sente falta dos filhos, e esta cena só serve para ela ir nas catacumbas para nos mostrar o tamanho que estão os dragões. Mance Rayder até crê que Stannis será o rei mais justo dos últimos 200 anos. Eu acho até que isso não é difícil, dado em conta a amostra que nós tivemos nos últimos 3. Rei Louco, Robert Baratheon e Joffrey Lannister. Enfim. O importante é que Mance não vai dobrar os joelhos. Ele já tem muito claro que os selvagens não farão isso. E se fizessem, nada teria sentido. Orgulho? Orgulho? Diz o próprio Mance, não tem nada a ver com orgulho. É que se ele se ajoelhar, tudo acaba. Se ele se ajoelhar a um rei que veio do sul, pura e simplesmente, tudo o que ele construiu com os 90 clãs unidos perde o sentido. O que foi mesmo que Jon fez quando conheceu Daenerys, uma rainha mais ao sul do que a muralha? Jon diz está tentando convencer Mance a aceitar isso, porque é isso que vai salvar a vida de Mance. E Mance, na realidade, mostra para ele que existem coisas muito mais importantes do que a própria vida. Aqui é o claro conceito de que o coletivo está por cima, os direitos do coletivo, direitos da sociedade, da comunidade, estão numa situação de privilégio em relação aos direitos individuais. Mance é muito claro com relação a isso. Jon diz: está cometendo um grande erro. E Mance responde: a liberdade de cometer erros é o que eu sempre quis. Jon, meu caro Jon, a liberdade tem seu preço. Mance deseja então a Stannis fortune. É a palavra que ele usa para falar em o que a tradução chamou de sorte. O vídeo aqui ia ficar muito grande para explicar virtude e fortuna na obra O Príncipe. Basta lhes dizer que é um desejo de sorte. E quando ele diz tenha sorte, tenha fortune, ele quer dizer que você precisa de sorte, porque competência parece não ter. O discurso de Melisandre é terrível, opressor e intimista quando vai acender a fogueira que queimará Mance Rayder. Ela não aprendeu ainda, apesar da idade que tem, ela não entende a humanidade. E Jon, com uma flecha, antes de Mance queimar, poupa ele do sofrimento. São bastante informações na primeira temporada, porque vem aí, no primeiro episódio dessa quinta temporada, porque vem aí a provavelmente última temporada que reflete mais ou menos a história dos livros. Nós vamos ficar com alguma coisa dos livros para a sexta temporada, porque como eu disse no início, Bran, Hodor e Meera não vão aparecer nessa temporada. Vamos lá?